Vamos abordar hoje a nossa aula de número 15, a disciplina número 15, Epístola aos Hebreus. A Epístola aos Hebreus pode ser considerada como uma demonstração do Antigo Testamento como sendo figura, antecipação sobre as autênticas realidades do propósito de Deus, evidenciado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso faz menção do povo no Egito, ao pacto no Monte Sinai, ao sacerdócio, aos cultos no tabernáculo. Não deixa de mencionar também que alguns dos filhos de Deus pereceram no deserto por causa da desobediência aos mandamentos de Deus, da incredulidade. A incredulidade do povo de Israel pode ser vista devido à prática da idolatria. 10, versículo 28. Também o exemplo de Esaú, 12, do 16 ao 17, demonstra essa realidade pelo modo como ele desprezou a sua primogenitura. Nessa epístola é feita uma oposição entre a obediência e o julgamento e demonstra a necessidade que o povo de Deus tem de prosseguir sempre na caminhada rumo ao céu. Essa atitude só é demonstrada através da obediência aos mandamentos do Senhor e da perseverança, mesmo nas situações mais adversas. Não se sabe ao autor desta carta, mas o autor dessa epístola deixa claro que os crentes da nova aliança correm o mesmo perigo dos israelitas. Aliás, a situação deles é mais constrangedora do que a dos israelitas, tendo em vista que o fundamento das exortações agora é a superioridade do Senhor Jesus Cristo, ou seja, a revelação final de Deus para a reconciliação do homem com Ele. No novo pacto, é Jesus o mediador. Ele, através de sua obra redentora, se tornou nosso sumo sacerdote e por isso solucionou de vez o problema do pecado. O véu que separava o lugar santo do santíssimo lugar no tabernáculo foi rasgado para que o homem possa ter acesso à presença santa de Deus. Por tudo isso, os leitores dessa epístola precisavam aprender mais acerca do relacionamento com Deus, por meio da fé. Suas recompensas estão no futuro. Por essa compreensão, a fé é essencial para a perseverança dos servos do Senhor. Sem ela, eles não suportam as agruras e os infortúnios dessa vida. O autor, para evidenciar essa verdade sublime, lança mão de exemplos de homens que, independente da situação adversa em que se encontravam, perseveravam em seguir ao Senhor, sendo fiéis até a morte. Os crentes que receberam esta carta precisavam de encorajamento para prosseguir, pois ao cristianismo falta glória visível e triunfo imediato. Por isso, os olhos do crente devem sempre estar voltados para as coisas futuras, eternas e imutáveis. Fazendo isso, ele nunca retrocederá. 10, versículo 33. Plano do livro. Introdução à palavra final de Deus por meio de seu Filho, de 1 a 4. O Filho é superior aos anjos, do 5 a 14. Aplicação e advertências práticas, 2, do 1 a 4. Encarnação, sofrimento e morte do Filho de Deus, 2, do 5 a 18. Jesus Cristo é superior a Moisés, 3, do 1 a 6. Aplicação e advertência pessoais, 3, 7, 4, 13. Cristo, nosso grande sumo sacerdote, 4, 14, 5, 10. Exortação ao progresso e à persistência, 5:11, 6:20. Características e eficácia do sacerdócio eterno de Cristo, 7, do 1 a 28. Excelência do ministério sumo sacerdotal de Cristo, 8:1 a 6. Os dois pactos, 8, do 7 a 13. Descrição do ministério do primeiro pacto, 9, de 1 a 10. Características do sacrifício de Cristo, 9 a 11, 10 a 18. Os versículos iniciais do capítulo 1 deixam evidente a supremacia e suficiência da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nos versículos de 2 a 4, há 8 declarações sucessivas acerca de Cristo. Ele é a deidade genuína e absoluta,
resplendor da glória de Deus, o Filho eterno do Pai, autor, sustentador e fim do universo, sustentador da criação, herdeiro da criação em relação aos homens, ele é o profeta, o sacerdote e o rei. Jesus, revelação final de Deus aos homens, ele traz Deus aos homens. João 14:1. O Filho é superior aos anjos, 5-14. A demonstração da superioridade de Jesus em relação aos anjos parece-nos hoje desnecessária, porém, para os judeus, eles tinham um papel muito importante na mediação entre os homens e Deus e, portanto, não compreendiam que havia alguém mais importante do que os anjos. Por isso a afirmação, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. O autor aos Hebreus afirma que nenhum dos anjos foi chamado de filho. Além disso, os anjos receberam a ordem de Deus de também adorá-lo. O Pai testifica do Filho que o seu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Porque amaste a justiça e aborreceste a iniquidade, por isso foi ungido com óleo de alegria. Além disso, a nenhum anjo foi dito: assenta-te à minha destra, até que pões teus inimigos por escabelo de teus pés. Cristo é, sem sombra de dúvida, superior aos anjos, pois, além de tudo que já foi descrito, deve-se ressaltar algo ainda de maior importância. Ele é eterno, ele é o cumprimento da promessa de Deus a seu servo Davi, pois ele, no futuro, reinará eternamente sobre as nações. O ofício de Jesus em relação aos homens é de Criador e de Redentor. Portanto, enquanto os anjos cumprem serviços que são transitórios e subservientes, Jesus cumpre um serviço que é eterno e é herdeiro de todas as coisas. Enquanto os anjos são seres criados, Jesus é Criador, soberano, Senhor e imutável. Ele terá seu triunfo completo quando for entronizado como Messias. Porém, os anjos são apenas seres enviados para cumprir o próprio ministério de Jesus. É comum ouvirmos falar da grande misericórdia de Deus para com os homens, especialmente na dispensação da graça. Porém, apesar de não discordarmos que Deus é misericordioso, pois a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, devemos lembrar que, além de misericordioso, Ele é justo. Esses versículos em evidência deixam claro que se Deus não poupou o seu povo no passado por causa da desobediência, não há que se esperar que Ele poupará seu povo agora, especialmente porque seu Filho deu a sua própria vida para salvá-lo. Na realidade, o autor nos mostra que há razões incontestáveis para que sejamos obedientes. São as seguintes: a autoridade da lei, o caráter da nova mensagem, salvação. A pessoa do mensageiro, a confirmação decisiva da mensagem e as inevitáveis consequências da desobediência. Encarnação, sofrimento e morte do Filho de Deus. 2:5-18. A partir do versículo 5, a questão da superioridade de Jesus é novamente ressaltada, pois, conforme vimos, havia uma dificuldade muito grande por parte dos judeus em aceitá-la. A resposta aos questionamentos é dada a partir da exposição do fato da exaltação de Jesus como homem. Deus tinha nisso propósitos salvadores, apesar da insignificância do homem. Este foi chamado para herdar um destino de glória e de domínio. Na realidade, a pessoa de Jesus é uma concretização do destino do homem. Ele abriu o caminho para o homem compartilhar da glória de ser filho de Deus e co-herdeiro juntamente com ele. O que Cristo fez pelo homem é esplendoroso e deve ser entendido com o máximo de profundidade. Sem isso, não será possível a entrega total das nossas vidas, que Deus nos exige para agradá-lo totalmente. Deus criou o homem com livre arbítrio, ou seja, com capacidade de escolha do seu próprio destino, possuidor de inteligência e de capacidade administrativa. Além disso, foi criado à semelhança de Deus como primogênito e possuía a glória de Deus. Ao homem sempre competem as decisões que norteiam a sua existência. Assim,
Deus fez porque sempre quis ter comunhão com pessoas que, por livre e espontânea vontade, o servissem. Seria possível Deus comandar os homens como se esses fossem robôs. Porém, isso não lhe traria alegria e satisfação do coração saber que há homens que o adoram de todo o coração e de toda a alma. Como o homem tinha livre escolha, decidiu desobedecer à voz de Deus, que havia dito que de todas as árvores os frutos poderiam ser comidos, menos os da árvore do fruto proibido. Sendo enganado por Satanás e dando vazão ao desejo do seu coração de ser igual a Deus, o homem pecou e disso resultou a sua queda. O seu desejo do mal, o seu conhecimento do bem e do mal, a perda da sua comunhão com Deus, a aquisição da sua mortalidade, a sua escravidão e os seus sofrimentos e dores. Apesar da atitude do homem, Deus sempre teve um propósito e um plano eterno de restaurar a comunhão perdida no jardim do Éden. A história do homem até os dias de Noé é conhecida pela impenitência, pela maldade e pela rebelião que lhes são bem características. O resultado é que Deus destruiu os homens com exceção da família de Noé, com o advento do dilúvio. Tudo começa com Noé e do plano de Deus fazem parte Abraão, a quem Deus prometeu ser pai de muitas nações, Isaac, Jacó, Judá, Davi, a quem Deus prometeu um reinado eterno, Salomão e outros. Deus desenvolveu seu plano ao longo da história humana. Depois da morte de Salomão, o reino de Israel foi dividido. 10 tribos formaram o reino do norte e 2 o do sul. A rebelião desses reinos fez com que fossem levados cativos pela Assíria e pela Babilônia, respectivamente. Após 70 anos, conforme havia profetizado o profeta Jeremias, as tribos do sul voltaram para reconstruir Jerusalém. Esdras e Neemias promoveram o concerto do povo com Deus. O povo ainda se rebelou e Deus ficou 400 anos sem se comunicar com seus filhos. Já havia 600 anos que nenhum descendente de Davi se assentava no trono de Israel, quando Jesus veio ao mundo para cumprir as promessas que Deus havia feito a Abraão e a Davi. Jesus, vindo de forma de homem, porque fora o homem que pecara e entregara o domínio da terra a Satanás, concedeu novamente a comunhão do homem com Deus, perdida no Éden. A partir disso, o homem volta a ter a imortalidade e o poder de Deus para fazer os mesmos sinais que o próprio Senhor Jesus fez. Os versículos 8 a 10, para confirmar a condição exposta no versículo 6, retomam o que Deus já havia registrado no Salmo 25. Então, nos versículos 12 e 13, há claramente a exposição de um conselho. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. O versículo 14 torna a explicar a condição. Se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim, no versículo 15, o Salmo 95 é novamente retomado. Se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Cristo, nosso grande sumo sacerdote. 4, do 14 e 5, 10. Ainda no raciocínio quanto à superioridade de Cristo, o autor agora demonstra essa afirmação através da comparação de Cristo aos sumos sacerdotes do antigo pacto. O sumo sacerdote era escolhido por Deus dentre os homens para estabelecer a mediação entre o Criador e a criatura. Para isso, era imprescindível que houvesse por parte do sumo sacerdote a identificação com as fraquezas humanas. Jesus Cristo é o nosso grande sumo sacerdote, pois foi ele que abriu de uma vez por todas o caminho que leva o homem a Deus. O sacerdócio levítico era tão somente a prefiguração dos fundamentos essenciais do autêntico sacerdócio de Cristo. Ora, irmãos, eu não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo.
Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. 1 Coríntios 10, do 1 a 5. Características e eficácia do sacerdócio eterno de Cristo. 7, do 1 a 28. A vida indestrutível de Jesus possibilitou em sua morte humana e através dela a continuar agindo e a entrar no céu, assim apresentando-se como o Cordeiro que foi morto. Dessa forma, a nova ordem sacerdotal é uma realização divina, duplamente confirmada pela palavra de Deus e pelo juramento de Deus. Tudo isso implica que é algo final, eterno e imutável. Por isso o Senhor disse: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei o novo concerto. Versículo 8. A realização dos planos de Deus ocorre de forma gradativa. Segundo o desenrolar da história humana, Deus sabia que a lei não poderia aperfeiçoar o homem, portanto, já sabia da necessidade do ministério de Jesus. O desejo de Deus é que a sua lei fosse escrita não em tábuas, mas no coração do homem, para que este não se desviasse da sua presença. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Versículo 10. O dia da expiação era uma assembleia solene. Nesse dia todo o povo orava e jejuava. Era a contrição, humilhação do povo diante de Deus que garantia a eficácia da obra da expiação e não o ritual externo. A expiação dos pecados, apesar de ser expressa como oferecimento dos sacrifícios, era feita por causa do arrependimento no coração e por causa da demonstração de fé por parte do adorador. Nesse único dia era o dia da expiação. Explicado anteriormente, o caminho para o povo entrar livremente à presença de Deus ainda não havia sido aberto, só a obra gloriosa de Jesus faria isso, daí a sua superioridade. O primeiro pacto, então, é caracterizado por uma profunda limitação e, portanto, por seu caráter provisório, pois os sacrifícios ordenados não possuíam qualquer poder moral para expurgar a contaminação moral do pecado e por isso não permitia uma verdadeira comunhão entre Deus e os homens. As triunfantes realizações da fé. 11, do 1 ao 40. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. 11, 6. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. 11, 1. No capítulo 11, observamos uma recapitulação geral de todos os servos que marcaram momentos significativos ao longo da história da redenção do homem, desde os patriarcas até os profetas. E aqui nós concluímos a nossa disciplina número 15, Epístola aos Hebreus.